Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. O que você decidiu fazer durante essa pandemia? Decidiu ficar depressivo ou decidiu se tornar mais forte? Eu me chamo Patrick Correia. E eu me chamo Douglas Corrêa. No vídeo de hoje, nós vamos te mostrar que é possível tirar lições mesmo durante essa crise mundial. Roda a vinheta! É isso aí, Patrick. Olha só, nessa pandemia, muitas pessoas caíram na depressão, muitas pessoas se encontraram totalmente perdidas, muitas pessoas acabaram com os seus trabalhos, não porque elas queriam, mas porque foram forçadas a isso. Foram forçadas a isso aí, aconteceu na vida delas, né? Inclusive eu, na minha própria vida, né? Já expliquei aqui uma vez, eu trabalho com eventos, e a minha vida também deu uma parada na parte dos eventos. E a gente que tinha eventos todos os finais de semana, a nossa agenda caiu assim bruscamente. E aí, até por isso que está surgindo esse vídeo para vocês. O que você fez com a crise, com a pandemia? Você usou essa crise para você ficar depressivo? Você usou essa crise para você ficar preocupado? Ou você usou essa crise para você adquirir sabedoria e aprender através das situações que isso trouxe para a nossa vida? Galera, eu aprendi muito nessa crise, viu, cara? Eu aprendi muito nessa pandemia, eu me desenvolvi bastante, eu estudei muito e eu adquiri muito conhecimento, até naquilo que eu nunca imaginei que um dia eu ia ter capacidade para aprender. Sabia, Patrick? Foi isso top, aí. cara. Para mim, apesar de toda a dificuldade na parte profissional, pela parte empresarial, pela nossa firma ser uma firma de eventos, foi muito complicado. Porém, eu acabei entrando em outras estratégias que eu já havia praticado antigamente, mas não tinha dado sequência, né? E aí, quando veio a crise, eu falei, agora eu vou colocar tudo em prática e dar sequência nisso, e ir para cima. E, cara, sensacional, top, me dediquei, estudei, e graças a Deus aí, usei todo esse tempo que eu tive disponível, né? Apesar da situação estar bem ruim para todo mundo, todo o tempo que eu tive disponível, eu usei para adquirir conhecimento e para começar na alavancagem de outros ramos, de outros negócios. E isso daí me ajudou também a saber que a gente não deve, é um toque para você, a gente não deve depender somente de um tipo de renda. Então é o seguinte, se você depende somente de um tipo de renda, de uma fonte de renda, você precisa urgentemente reavaliar e você precisa urgentemente começar a ter mais formas de rendas para o seu negócio, beleza? Então é o seguinte, se você trabalha aí com uma pizzaria, você é uma cabeleireira, cabeleireiro, você precisa começar a pensar em ter mais um tipo de negócio, para ter mais uma renda. Porque no caso dessa pandemia, se acontecer um problema de um tipo de negócio não estiver dando certo, você tem outro negócio para suprir a sua necessidade. E isso daí foi até uma lição para mim, né? Eu já tinha outros negócios, mas eu não dava muita ênfase, porque os nossos eventos, a gente tinha muito, então a gente se dedicava muito nos eventos. E aí eu comecei a focar agora em outras coisas, né? Já que o tempo foi hábil para isso, entendeu? Na verdade, esse tempo foi adiantado, né, Douglas? Uma coisa que estava para acontecer, quem sabe daqui 2, 3 anos, teve que acontecer agora por causa da crise, né? Exatamente, foi tudo acelerado, tudo se adiantou, tudo passou na frente, e a gente teve que se atualizar meio que obrigatoriamente, entendeu? Foi por necessidade, na verdade. Então, assim, às vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente nunca imaginava que a gente ia fazer por necessidade, entendeu? Por a gente ter que se adaptar naquilo que está acontecendo no mundo hoje. Entendeu? Então, assim, conselho que eu quero dar para você. Se você ainda não está adaptado no novo mundo, né? Porque se você não sabe, o mundo avançou praticamente 10 anos só agora na pandemia. Então, você tem que estar adaptado como se fosse há 10 anos para frente. Olha que negócio louco. Você tem que se atualizar, você tem que se atualizar muito rápido. E hoje, o que a gente quer deixar aqui
de mensagem para você que está aí, às vezes numa situação difícil, numa crise, totalmente complicado, com os seus negócios indo de mal a pior, ou você que de repente é um funcionário e a empresa que você trabalha também está quebrando e você já está pensando, pô, vou perder meu emprego, o que eu vou fazer? Cara, o toque que eu dou para você, comece a estudar, estude o meio digital, estude como você está nas plataformas digitais, como você está aparecendo, como você se restaurar, sabe, cara? Se restaurar dentro da internet. A internet é o futuro, não tem jeito. Ou você está dentro da internet, ou você não está em lugar nenhum. Então, o conselho que eu dou é esse. As lojas físicas, as empresas físicas, elas vão existir? Sim, elas vão existir porque precisa de galpões para guardar as coisas, precisa de ter os funcionários para separar as coisas. Quando a gente diz que as empresas físicas vão acabar, a gente não está dizendo que elas vão acabar de verdade. Se extinguir do planeta, né? Tipo, não vai existir mais. Não, vai ter que ter as empresas, vai ter que ter os funcionários, vai ter que ter os lugares para guardar os produtos. Tudo isso vai continuar normal. Só que é o seguinte, se essas empresas não estiverem divulgando seus produtos na internet, não vai ter cliente para elas. E aí sim essas empresas vão sumir, tá entendendo? É isso que a gente quer explicar para vocês. Hoje em dia, as pessoas estão no celular. Então a gente tem que estar onde? Na palma da mão delas. A gente tem que estar aparecendo lá. A gente tem que estar vendendo nosso produto lá. Então essa daí é a dica que eu quero deixar para você. Se atualize, não faça dessa crise ser um problema na sua vida, apesar de estar sendo um problema na vida de muitas pessoas, né? Mas você tem que tirar uma lição disso para você. Tire lições dessa dificuldade toda que o planeta está vivendo. Aprenda, use o tempo para você estudar, se dedique. Aprenda coisas do futuro, entendeu? Não fique se remoendo porque não está dando nada certo, porque, e agora, isso e aquilo. Não, cara. Tudo no tempo de Deus. Deus vai acertar todas as coisas, Deus vai prover aquilo que está faltando para você. Só que você tem que fazer por onde? Como? Enquanto você não pode fazer muitas coisas, por causa da pandemia, adquira conhecimento. Isso vai ser muito simples e você vai tá sempre ao seu alcance. Certo, Patrick? É isso aí, Douglas. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: as coisas que acontecem no mundo, as coisas que acontecem na natureza, nós não temos controle, infelizmente. Isso só Deus tem controle. Mas a sua vida, Deus te deu uma coisa que é preciosa, o livre-arbítrio. Então, isso sim você pode controlar. Certo? E se você não está fazendo a coisa certa, se você está se deixando levar pela crise, é porque você próprio quer. A gente sabe que é difícil, né, Douglas? Vem a crise, vem desemprego, vem depressão e fica complicado. Porém, você tem que ter o governo da sua vida. Você foi criado para isso. Então, chega, saia dessa vida de depressão. A pessoa que tem depressão, sabe o que acontece? Ela fica presa ao passado. O Douglas é um exemplo fantástico para a gente. Ele é um empresário de sucesso no ramo de eventos. Fazia 10, 15, 20 shows aí por mês em eventos. Hoje, com a crise, ele não está fazendo, não é verdade, Douglas? Verdade. Porque a crise veio e essa indústria, a indústria dos eventos, foi a mais prejudicada de todas. Essa indústria do evento. Mas só que o que ele fez? Ele tinha duas opções na vida dele. A primeira era a opção ficar chorando, reclamando, né? Que a maioria das pessoas fazem. Acabou o evento, eu não tenho mais o que fazer, acabou o dinheiro. Não. Sabe o que ele fez? Ele foi estudar. Ele foi, sabe fazer o quê? Buscar o propósito de vida. Que é o quê? É fazer o que transborda no seu coração. E sabe o que aconteceu? Ele encontrou. E por isso que a gente está aqui fazendo hoje isso para vocês, porque foi encontrado o que realmente importa. Verdade. Olha só, Patrick, só pegando o gancho, para você ver, né? Esse plano a gente tinha há muito tempo, mas devido ao 5 meu anos, trabalho... a gente já falou, né? Há 5 anos, mas devido ao meu trabalho, devido a eu ter muitas coisas para fazer, eu não conseguia me dedicar 100% nisso, entendeu? Na verdade, a gente nem se via por causa do seu trabalho, né, Douglas? Exatamente, eu quase nem ficava em casa. Eu ia nas festas da família e o Douglas estava trabalhando. É isso aí. Então eu não participava de nada, entendeu? Eu não tinha tempo para nada.
E conforme veio a pandemia, eu fui obrigado a frear. Fui obrigado a parar, entendeu? Não que eu queria, mas eu fui obrigado a parar. E isso, por um lado, foi muito bom, porque foi o tempo necessário para a gente colocar o nosso sonho de 5 anos atrás em prática, agora. Tudo aquilo que a gente vinha estudando e não conseguia colocar em prática por causa do tempo, hoje, na pandemia, a gente colocou isso em prática, a gente pôs o negócio para funcionar. Coisa que eu poderia estar muito bem me lamentando. Pô, meu, e aí, cara? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer com os eventos e tal? Não. A gente fez o quê? Se juntou e falou, agora a gente tem tempo. Vamos fazer o negócio acontecer. E o nosso sonho era transbordo. Era fazer as pessoas aprenderem aquilo que a gente aprendeu. Era fazer as pessoas crescer assim como a gente cresceu. Entendeu? Então é isso aí, galera. Muito da hora. A nossa ideia era essa, de passar para vocês mesmo, que você não deve cair no desespero, não deve cair na depressão e que você tem que confiar muito, acima de qualquer coisa, em Deus. Confie em Deus o tempo todo, porque só Ele para sustentar a gente no momento difícil e só Ele para manter as coisas no lugar, entendeu? Então, assim, quando você tem Deus, cara, você consegue se controlar. Por mais que está difícil, mas você tem que aproveitar o seu tempo para pedir sabedoria. E como que você adquire sabedoria? Estudando. É simples, não tem segredo. Só que aí você fala, pô, eu não gosto de estudar. Então faz o seguinte, põe um fone de ouvido, entendeu? Escuta um áudio, escuta um Audiobook, né? Audiobook, escuta um audiobook, entendeu? Põe um foninho enquanto você está fazendo suas coisas em casa, está dando uma corrida e tal, escuta. Entendeu? Não fica só usando o seu ouvido para escutar música, meu. As pessoas, elas têm... hoje em dia, praticamente é nulo as pessoas que pegam um livro para ler. Com essa tecnologia que existe, as pessoas estão com preguiça de pegar livro e ler. Só algumas conseguem ainda fazer isso. Mas aí criaram as soluções, os audiobooks. Então, os livros que você demoraria 3, 4, um mês para, 3 semanas, 4 semanas... para ler, hoje você consegue fazer isso em dias, certo? Então isso ajuda você que é preguiçoso, que você não tem coragem de pegar o livro e ler, o audiobook já vem para você. Mas antes, Douglas, de te passar a palavra, eu quero fazer o seguinte, eu quero dar algumas dicas para você que tem um negócio, certo? Isso também vale para você que está desempregado, porque você já começa a colocar dentro de você o espírito empreendedor. Porque uma coisa que você tem que se livrar, sabe o que é? O pensamento elitista. Né? As pessoas têm uma crença que é uma crença que limita, que é o quê? Eu preciso de um salário, eu preciso ver minha carteira assinada, eu preciso daquilo ali todo mês. Essa é a crença da CLT, e isso te destrói ao longo do tempo. Porque, é a crença da segurança. Porque você fica limitado àquilo, e você tem um potencial altíssimo para ganhar muito mais. Então, eu vou te dar alguns passos, algumas dicas que vai te ajudar. Tanto para quem já é empreendedor, tanto para quem está buscando esse fogo empreendedor dentro de você. A primeira coisa que eu quero te passar é o seguinte, se você tem um negócio, não importa qual seja o seu negócio, e você está pensando em migrar para o digital, a primeira coisa que você tem que ter em mente é descobrir quem que é a sua persona, Douglas. Certo? Para quem não sabe, persona, alguns players do mercado chamam como avatar. Na verdade, é o seu público-alvo ideal, certo? Porque assim, se você não souber para quem realmente você quer vender, não adianta. Você precisa realmente saber quem são as pessoas. Um exemplo, você vende produto de beleza. Não adianta você querer fazer propagandas, montar um Instagram, um Facebook e começar a divulgar isso para todo mundo. Você tem que saber realmente quem é a pessoa interessada de verdade em comprar o seu produto. Ou seja, produto de beleza. Quais as pessoas que vêm na sua mente, que mais consomem esses produtos? Não são mulheres? Então, você tem que ter isso bem fixo, você tem que saber certinho quais são as pessoas, quais as idades, onde moram, quanto recebem. Você tem que fazer um negócio bem detalhado, Douglas. Patrick, deixa eu dar um exemplo aqui, que é até um exemplo de tiração de sarro, mas é para a pessoa bem entender o que a gente está falando, de público. Olha só, o cara tem uma fábrica de peruca de cabelo, certo? O cara tem uma fábrica de peruca. Aí o cara quer vender peruca para quem tem cabelo.
Não adianta, Você vai pô. vender peruca para quem já tem cabelo? Não, você tem que vender peruca para quem é careca. Então o que acontece? É um exemplo besta, mas é verdade, cara. Tem gente que fica dando tiro para tudo quanto é lado. E nessa de dar tiro para todo lado, você vai errando muito. Você acerta um ou outro, mas você fica perdendo seu tempo, você fica perdendo seu investimento de propaganda e você fica errando demais. Então começa a focar. Meu, quem é o meu público? Eu só tenho que atender careca? Exatamente. É o seguinte, vou procurar só os careca. Entendeu? Só aqueles que realmente precisam das minhas perucas. E manda ver nesses caras aí, entendeu? E o resto, esquece. O resto, mesmo se um tem cabelo, mas ele precisa da minha peruca, eu vou perder de vender para ele? Não. Por quê? Porque você está focado. Você está focado no seu maior público. Isso. E é esse público que te interessa. Esse é um exemplo meio que besta, né? Mas tipo assim, para ficar bem fácil. Meu, você quer vender peruca para quem tem cabelo? Então, não dá certo. Então, procure o seu público-alvo, as suas pessoas certas. É a mesma coisa um advogado, né? O advogado, ele trabalha na seara trabalhista, certo? O advogado, ele é um advogado trabalhista. Ou seja, você tem que se divulgar como um advogado trabalhista. Não adianta você querer se divulgar como um advogado criminal. Porque você tem que fazer as pessoas certas chegarem até você. Você não pode se divulgar como um advogado trabalhista e se mostrar para as pessoas de outra forma, porque senão as pessoas não vão querer o seu serviço. Porque na cabeça das pessoas, quem faz tudo, não faz nada. Você tem que ser especialista, certo? E quando você acha o seu público-alvo, o seu público certo, você é especialista naquilo. É um nicho. Nicho, o que é nicho? Nicho é uma coisa do mercado, é algo do mercado específico. Salão de cabeleireiro, macro, creme para cabelo, nicho. Assim que funciona. Descobriu quem é essa pessoa, você tem que entender que você pode chegar até essas pessoas de uma maneira muito mais fácil do que você imagina aí desse lado. E um exemplo bem bacana para você, que a gente estava conversando há minutos antes desse vídeo. O Douglas falou que esses dias estava na frente da casa dele, conversando com a esposa, passou um casal, né, Douglas? É bacana contar isso aí, hein? Você quer contar pro pessoal, você que presenciou? Você gosta das coisinhas assim, né? É, que conecta com as pessoas, né? Eu vou contar, olha só que top. Tava eu aqui na frente da minha casa, né, meu? Com a minha esposa. E daqui a pouco passou um rapaz jovem, um cara bem apresentável, bem arrumado, e passou a esposa dele do outro lado, também uma moça bem apresentável, bem arrumada, e os dois entregando panfleto. Eles têm uma hamburgueria e eles estavam entregando panfleto, colocando na caixinha de correio. E aí passou um filme na minha cabeça naquela hora, porque eu lembrei que há anos atrás eu comecei assim, entendeu? Eu e minha esposa, ela de um lado da rua, na calçada, e eu do outro lado, e a gente ia entregando panfleto, um por um. A gente passava o dia inteiro, desde as 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. O dia inteiro, em todos os bairros, em todas as cidades, fazendo rua por rua, cara. Eu gastava uma nota de panfleto e a gente mesmo entregava os panfletos. Não desmerecendo os caras, mas sabe por quê? Porque tem picareta pra caramba, Patrick. Tem. E a gente tinha medo de pagar para as pessoas fazerem, porque a gente já tinha feito isso uma vez, e o cara catou nossos panfletos e jogou tudo no bueiro, cara. Ah, isso aí acontece O cara demais. jogou tudo fora, e aí eu vi meus panfletos, um monte jogado em cima do bueiro assim, e o resto tudo caído lá dentro. E eu falei, olha, cara, que os caras são pilantra, né? Pegaram o dinheiro para entregar e não entregaram nada. E aí a gente não tinha resultado. E aí eu falei para minha esposa, falei, meu, vamos a gente mesmo entregar. E quando eu vi aquele casal passando, eu lembrei o que a gente fazia há anos atrás. E aí, olha só que legal, veio na minha cabeça, né? Pô, cara, o cara tá montando uma hamburgueria, tá ali ralando com a esposa dele, gastou dinheiro para fazer esses panfletos, e ele também provavelmente tem receio de pagar para alguém e alguém jogar fora os panfletos dele, não fazer a propaganda dele certa. Aí eu fiquei pensando, se fosse hoje, eu, Douglas, junto com a minha esposa, e eu soubesse o que eu sei hoje, jamais eu ia gastar o meu dinheiro, me desculpa os donos das gráficas aí, né, as gráficas são necessárias, mas eu acredito que hoje para outros tipos de negócio. Mas eu jamais gastaria meu dinheiro fazendo panfleto. Você assistiu aquele filme Jurassic Park? Sim, sim. Já? Já. O cara que está entregando panfleto na rua,
Ele é Jurassic Park. O cara tá cavernoso. Ele é do tempo das cavernas. É. Acabou isso aí. Verdade. Hoje você pode chegar para a pessoa na palma da mão dela, onde você quiser. E quantas vezes você quiser. Você consegue enviar o seu panfleto da hamburgueria e escolher se você vai mostrar esse para iPhone ou para Android. Você consegue escolher esse nível. Verdade. Se você tem um produto infantil, você consegue escolher que você vai mandar esse anúncio para pessoas infantis, que curtem coisas infantis. Verdade. Acabou esse negócio de ficar entregando panfleto, não existe mais. Patrick, só para completar a história, olha só. O que passou na minha cabeça? Se eu fosse esse cara, hoje, com o que eu já aprendi, né? Inclusive eu chamei ele para a gente conversar. Se eu fosse esse cara... Virou cliente, né? Eu tive que chamar, né? E eu falei para ele assim, amigão, deixa eu falar uma coisa para você. Você gastou quanto para fazer esses panfletos aí? E aí ele falou assim, eu gastei X para fazer 1000 panfletos. E eu estou entregando com a minha esposa. E eu falei para ele assim, sabia que com esse mesmo valor que você gastou, você podia alcançar quase 5 vezes mais o que você está colocando, ainda tendo trabalho de sair no sol, andando na rua, trazendo sua esposa, correndo risco, e entregando de caixinha de correio em caixinha de correio, ainda tendo que rezar para as pessoas irem lá pegar o seu panfleto e abrir e se interessar pelo seu produto. Você poderia ter alcançado com o mesmo valor 5 vezes, acho que até mais, vezes mais pessoas, se você tivesse feito tudo isso na forma digital. E detalhe, o panfleto dele era preto, bonito, panfleto show de bola. Aí eu falei para ele, e ainda tem uma coisa, sabia que você podia mandar um panfleto de cada cor para as pessoas por dia? Para não ficar... Tudo igual, né? Tudo igual. Você ainda podia mandar a cor do panfleto de graça, cara. Entendeu? Então eu falo para vocês, tem que se atualizar, caia por meio digital, panfleto, cartaz. Cara, ajuda. Pode fazer? Pode. Mas hoje em dia, o segredo maior, toda propaganda é boa, tá? Toda propaganda é boa, não estou falando que não é para você fazer. Toda propaganda é boa. Só que assim, se você tem pouco dinheiro para investir hoje, investe na internet. Não investe em panfleto. Use o dinheiro que você ia fazer panfletos para você investir na internet, porque o seu retorno vai ser muito maior. Depois que você já estiver ganhando dinheiro, aí sim, você começa a fazer divulgação em todos os meios de divulgação possível, entendeu? Então é isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que é para, não precisa mais divulgar com panfleto, com outdoor, com nada. Não é isso. É que primeiro, o seu retorno via internet, com pouco dinheiro, ele já é muito grande. Então é isso que a gente indica para você, certo? Outra coisa, Douglas, para finalizar, para vocês é o seguinte, se você tem uma loja, se você é advogado, se você é contador, cabeleireiro, não importa qual a profissão, qual o estabelecimento, qualquer coisa que você faça, é muito importante você ter um feed de Instagram apresentável. É uma qualidade, né? Isso é um toque primordial, porque é o seguinte, as pessoas cada vez mais elas estão conectadas nos celulares. Se você é um advogado, por exemplo, e a pessoa te procura, deixa eu procurar o Dr. Patrick, e aí ela entra no meu Instagram, entra no meu feed e vê lá, ao invés de conteúdo que ela está procurando, um conteúdo de advogado, um conteúdo trabalhista, não importa a área, e ela me vê com copos de bebida, na balada, em praias, as pessoas vão acabar correndo desse Instagram, porque elas não estão buscando aquilo ali. É ótimo, porque o Instagram, na verdade, é isso mesmo. O Instagram vem de instantâneo, coisas instantâneas. Então, você está num ambiente de festa, um ambiente de praia, diversão, você tira foto e posta. Ótimo, maravilhoso, as pessoas têm que fazer isso. Agora, se você tem um negócio, se você é profissional, você tem que saber separar o joio do trigo. Pessoal do profissional. Você quer ter essa vida? Monta 2 Instagrams. Um para você mostrar você bebendo, você na praia, você curtindo com a família, e outro mostrando o seu profissional. Porque é comprovado, se a pessoa entra procurando um serviço ou produto no Instagram, e dentro desse Instagram não tem o que ela está procurando, e sim outras coisas, é bem provável que ela nunca mais volte a te procurar. Bom, gente, esse vídeo de hoje foi para dar um toque mais para você que está em casa, está triste, está difícil esse momento de pandemia, né, Douglas? Está difícil, eu sei, muitas pessoas estão ficando com depressão,
que é um mal que atormenta o nosso país hoje grandemente. Então, existe saída para você. Ao invés de você ficar em casa, celebrando essa tristeza, essa preguiça, vai estudar, faz alguma coisa diferente, tenta alavancar, usa a crise para te levantar e não para te derrubar. Aqui em cima no card, vai subir vídeos que a gente gravou anteriormente. E se você começar a acompanhar, você vai ver que a gente está te motivando a melhorar de vida, né, não, Douglas? É isso aí. E também a gente quer pedir aí para você, né, aquele negócio que todo mundo fala, a gente também tem que falar. Deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilha o nosso vídeo e tenta assistir todos os outros para você entender que é uma sequência, tá? A gente vai entrar agora na sequência aí de vídeos, onde a gente vai estar deixando para vocês conteúdos Prático, meu, vai ficar top agora. E agora a gente vai começar a ensinar vocês o que vocês têm que fazer mesmo, porque a gente até agora só vem falando, vocês têm que estar na internet, vocês têm que aparecer, vocês têm que divulgar, vocês têm que isso. Aí vocês devem estar falando, tá bom, beleza, vocês estão falando isso, mas e como faz isso? a gente vai mostrar agora. Agora a gente vai começar a mostrar para vocês, logo na sequência, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso, vai começar a falar, porque é muita coisa, então vai ter muito conteúdo para vocês, e o próximo vai ser só o começo, mas que já vai começar a dar aquele gatilho para você começar a fazer suas coisas na prática e pôr o negócio para funcionar. Então, certo? se você quer montar um criativo bonito, fotografias interessantes para o seu negócio, não perca o nosso próximo vídeo. No próximo vídeo vai ter um tutorial mostrando desde o começo até o final de um criativo para você colocar no seu negócio. Seja esse negócio qualquer que seja. Ô Patrick, vamos deixar também para eles um link aqui embaixo? Isso. Pra gente deixar um e-book para eles? Isso. Galera, vamos deixar aqui um link, um e-book aí para vocês aí... Começar a mudar o seu estilo de vida. Isso, começar a mudar seu estilo de vida, começar a entender um pouquinho mais o que você tem que fazer. Então vai ter um link aqui embaixo, é só você ir lá, pega esse e-book aí, é de graça, de boa mesmo, só para ajudar você a ir começando a alavancar e acompanha a gente no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, valeu mesmo, Deus abençoe a cada um de vocês e a casa de vocês e lembre-se, Ative sua mente.